Oiê, vamos falar de Casa Velha? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente entender um pouquinho mais do que a gente vai ter do romance a respeito de Casa Velha de Machado de Assis, eu vou aqui falar sobre 5 perguntas possíveis a respeito dessa obra. A gente vai então entender como que a gente poderia ter essas perguntas, por que elas são importantes e inclusive até mesmo de você poder se preparar melhor caso você tenha que ler ou você já leu essa obra. Casa Velha vai ser o que a gente vai ter um romance do Machado de Assis, que ele é escrito até um pouco mais depois do que a gente vai ter acostumado com as outras obras que a gente tem dele. Então tem um pouquinho mais de uma ponta mais realista, que a gente não tá tão acostumado quando a gente vai analisar, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro, porque tem mais uma intenção de uma crítica do que, por exemplo, o projeto literário dele, do leitor prestar atenção. A gente tem, então, a figura de um padre que parece também com uma palavra de cônego, que ele vai visitar uma família, que ele vai acessar os arquivos de memória, porque ele estava querendo escrever um memorial. Só que nisso a gente vai perceber que tem um certo problema dentro da casa do que acontece dessas visitas. Então ele tem tanto um embate do que vai aparecer com o do filho, com o da mãe, com inclusive também do que tem a menina, que é quase como se fosse uma agregada da casa. Então o problema vai ser o seguinte, a gente vai ter que toda essa casa vai ser uma simbologia de várias instituições que estão sendo modificadas com o novo Brasil. Então é mais ou menos perceber que a gente tem um atraso no sentido de tentar conservar algumas tradições que não acontecem mais no período do que a gente vai ter da obra, mas inclusive essa dificuldade de mudar para novas perspectivas. Então é como se a gente tivesse uma casa que simboliza o que a gente tem das tradições com o que a gente tem das personagens ainda vivas, com o que elas representando com essas novas mudanças. Eu acho que inclusive a primeira pergunta que eu faria, então pensando não em perguntas, por exemplo, qual o contexto histórico, qual é a personagem principal, o que acontece no final da obra, explique qual é o clímax da obra, porque eu acho que essas perguntas talvez você já esteja preparado. Então vamos pensar em outras perguntas como, por exemplo, qual a analogia da obra, do título da obra? Então pensar que esse título, Casa Velha, ele está relacionado intrinsecamente com o que a gente tem de a gente falar de tradição, da gente falar de mudança, inclusive dessa coisa de velho, no sentido de que a gente tem que algo que não é mais atual, no sentido de que a gente precisa de uma mudança e que essa perspectiva, no sentido de visual, também é no sentido de praticidade. Então a gente tem a casa por si só como uma simbologia e uma analogia dessa significação do que a gente tem de símbolos e também de tradições que são velhas, que são antigas. Elas não mais se compactuam com o mundo que se vive hoje em dia. E, inclusive, muitas das tramas do que acontece dessa mesma obra são de relações familiares, são relações do que acontece dentro de uma casa. Então essa é uma coisa que você pode pensar muito, principalmente quando você pensa no que pode ser essas múltiplas significações de Casa Velha e do que está sendo criticado na obra. Uma segunda pergunta a respeito dessa obra poderia ser quais são as convenções sociais que seguram Dona Bárbara com o relacionamento do filho. Então a gente tem a Dona Bárbara altamente preocupada com o que a gente vai ter com a relação da Lalau com o seu filho, com toda essa coisa que a gente tem desse filho que ele tá tentando ir para a Europa para poder se afastar da Lalau, com também a Lalau que é uma agregada, que ela também não é da mesma classe social do que a gente vai perceber da família da Dona Bárbara. Então é perceber o que a gente vai ter com essa questão de por que tem tanto essa coisa de segurar esse relacionamento? Porque essa menina, ela praticamente vive em casa, ela é quase que uma agregada, é quase que fosse membro da família. Então é pensar que existem convenções sociais que estão falando para ela, por que ela não pode fazer aquilo? Por que aquilo não é o melhor para o futuro do filho dele? Porque você pode perceber também ao longo da obra que tem muitas das vezes que não é nem isso que vai segurar ela para poder deixar o casamento dos dois acontecer. Até porque os dois ainda não estão casados, eles têm uma certa sinergia, eles têm um certo apreço um por outro, mas é praticamente aquela situação de que só falta se empurrar para os dois beijar, mas eles ainda não se empurraram. Uma terceira pergunta, já vamos falar um pouquinho já do narrador, que a gente vai ter aqui nessa história. O narrador também é personagem, mas é um personagem testemunha, que é o padre. E a gente tem então, qual que vai ser essa pergunta? Qual o papel da religião e moralidade com o padre na família? Então é perceber que ele tem uma participação no sentido de ser uma simbologia, então ele é um personagem que também carrega esse peso da moralidade, da ética, do que a gente vai ter da religião,
religião. Então perceber qual que é esse papel que ele exerce dentro dessa família, até mesmo para lidar com conflitos, porque quando ele vai conversar com Lalau, ele também conversa com Dona Bárbara a respeito de um problema entre os dois, assim como o filho de Dona Bárbara e também a Dona Bárbara também possuem alguns conflitos, mas o padre está ali meio que para poder intermediar. Então, apesar de ficar parecendo que ele é só narrador, ele também tenta intermediar alguns problemas que aparecem na família. Então, pense um pouquinho nessa questão do que a gente tem dessa simbologia de como que a religião chega por parte do padre, mas também como que ele se participa para poder resolver alguns conflitos dentro dessa família. A quarta pergunta eu acho que talvez eu poderia até deixar um pouquinho menos aberta, mas eu quero que você trabalhe um pouquinho o que você vai ter da sua percepção de análise da obra, que seria quais são as mudanças sociais apresentadas na obra. Assim como eu falei para você, eu acho que eu não preciso ficar falando para você sobre o contexto histórico. Então tudo bem, a gente tem a mudança do Brasil que se proclamou como república, nós temos ideais que estão tentando terminar a monarquia, nós temos um país que ele está assim mudando para poder ser não escravocrata, mas a gente tem ainda esse problema das mentalidades do que a gente fala desse novo país. Então é perceber que a gente tem mudanças sociais acontecendo no sentido de casamento, no sentido de família, no sentido de trabalho, no sentido de religião. Então é pensar de como que são essas mudanças estão acontecendo ao longo da obra. Eu acho que aqui eu vou deixar um pouco mais aberto, porque eu não acho que a gente poderia ter até uma só solução, que é falar que agora o Brasil ele não tem mais escravidão. Eu acho que tem várias outras coisas que poderiam ser colocadas que fica a seu critério de você conseguir trabalhar essa coisa do como que a gente consegue pontuar essas mudanças e inclusive mostrar que de uma forma bem generalizada, essas mudanças afetam sim a população, porque não é do dia para a noite que as pessoas deixam de pensar quando ainda elas tinham a escravidão e que inclusive elas vão fazer um esforço tremendo para fingir que nunca aconteceu. Tem-se uma mudança gradual e que também não é fácil. Tudo bem que tem pessoas que não querem mudar porque isso beneficia eles. Então é mais pensar de quais são essas mudanças que você consegue pontuar e tentar colocar dentro de uma listinha para poder te ajudar numa resposta. Eu acho que nessa pergunta muito provavelmente seriam de algumas mudanças, como por exemplo 2. E aí o que eu fiz de oposto nessa pergunta, eu vou colocar aqui para poder te limitar. Nessa quinta pergunta, eu deixaria para você de citar 3 instituições criticadas na obra e explicar. Quando você pensa em instituição, a gente falar do realismo é inevitável que a gente fala sim de uma análise social e de problemas de instituições. Essas instituições são o que a gente chama mais ou menos de uma entidade, como a gente poderia analisar, por exemplo, do governo, da igreja, do casamento. Então é pensar como que a gente vai ter essas instituições sendo criticadas e sendo analisadas e como que elas são criticadas. Então é pensar muito que o Machado de Assis fala da hipocrisia, ele fala da ironia. Hipocrisia é sempre pensar no sentido de que existe uma coisa de você falar algo e você agir de outra forma. Assim como também tem no sentido de que quando você tem 2 pesos e 2 medidas, no sentido de que, se uma pessoa faz isso, então ela tem esse tipo de resultado. Mas se outro tipo de pessoa faz isso, ela tem um outro tipo de resultado, apesar de que as duas fizeram a mesma coisa. Então é pensar nessa situação do que a gente fala quando a gente tem de hipocrisia da sociedade, é falar dessas críticas que tem do que por que a gente tem esse tipo de tratamento diferente que beneficia algumas pessoas, mas que prejudica muito mais outros tipos de pessoas? Pensa um pouquinho nesses tipos de instituições possíveis que estão sendo criticadas, porque, honestamente, o Machado de Assis, ele fala de muitas instituições em Casa Velha, então até meio que fica cansativo de você ficar falando de todas elas. Então eu acho que na quarta pergunta você tem mudanças que você poderia até dizer em excesso, que não seria um problema para você, mas eu acho que nessa pergunta você dizer em excesso seria problemático para você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o que a gente vai ter, então, de 5 perguntas possíveis a respeito dessa obra. Logicamente, que eu acho que essas não são as únicas perguntas possíveis. Tem muita coisa que dá para poder perguntar a respeito dessa obra, mas eu acho que essas são perguntas muito boas que escapam dessa intenção de você ler o livro e ter que fazer um resumo, mas também que não são tão específicas no
sentido de, tipo, o que acontece no capítulo 8, que é o clímax da obra. Então, eu acho que essas perguntas entram num intermédio muito bom entre você precisa ler a obra para poder responder essas perguntas, mas você também, se você não leu, é interessante você saber de outros contextos históricos para você poder fazer a leitura dessa obra. E, inclusive, você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você não entendeu dessa obra? Escreve aqui nos comentários pra gentileza. E claro que essa obra pode ser no sentido de que você esteja lidando de duas formas. A primeira é que você talvez nunca tenha lido essa obra, que inclusive, por exemplo, tem esse vídeo, que são de 5 coisas que você precisa saber antes de ler essa obra, que ajudam você a entender melhor. Ou se não, se você quer dar uma olhadinha já no que a gente tem do que acontece capítulo por capítulo, de uma análise das personagens e do contexto histórico, tem esse meu vídeo resumindo a obra Casa Velha de Machado de Assis, capítulo por capítulo. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!